Todo mundo sabia que esse jogo não seria fácil, né? A gente sabe, ao longo de todos os mundiais de clube, que várias vezes o time brasileiro nem passou pelo time de fora da Europa, né? Pra chegar na final do Mundial. E quando passa, sempre é perrengue. Mas pra que isso, Flamengo? Pra que sofrer desse jeito, Flamengo? Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, dá o like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos e parabéns, Flamengo, passaram pelo Cruz Azul na data de hoje. Vamos conversar. Galera, eu tô com o cabelinho quase branco aqui, já de saber que esse jogo seria difícil, né? A gente sabia que seria um jogo difícil, pela característica do Cruz Azul e pelo histórico aí do Mundial de Clube, né? A gente pode estar aqui fazendo uma recapitulação de vários times brasileiros que caíram ao longo do Mundial. Eu dou um exemplo, né? Aqui o primeiro que abriu a porteira depois do Mundial de 2005, né? Versão 2005, que deixou de ser intercontinental com um jogo único, em que o São Paulo se sagrou campeão. Naquela edição de 2005 para frente, a gente teve o Internacional em 2010 perdendo pro Mazembe, pro TP Mazembe, que vem enfrentar a Internacional de Milão na final. Foi a primeira vez que um time caiu para um time de fora da Europa. Antes tinha aquela mística, né, de que a Conmebol é a segunda federação mais forte do mundo. Só que daí vem 2013, Ronaldinho Gaúcho não vence o Raja Casablanca dentro lá do Marrocos. Raja Casablanca vai para a final contra o Bayern de Munique em 2013. Nós tivemos também em 2016 Atlético Nacional perdendo para o Kashima Antlers e o Kashima fazendo uma final com o Real Madrid, em que ele quase ainda ganhou do Real Madrid. O Kashima Antlers era o representante da casa. Nós tivemos o River Plate em 2018 perdendo para o Al Ain enfrentando o Real Madrid em 2018 na final. Nós tivemos o Palmeiras, o meu Palmeiras, em 2020 perdendo para o Tigres do México. Nós tivemos o Flamengo em 2022, também perdendo pro Al Hilal. E nós tivemos o Botafogo ano passado perdendo pro Pachuca, né? Acho que foi a pior de todas, né? 3-0 fora o baile. Então a gente sabia que não seria um jogo fácil, né? Sabia que o Flamengo iria sofrer. E o que foi o desenho do jogo, né? Realmente, o Cruz Azul ele vem no 3-4-3 e o Flamengo vem no 4-2-3-1, né? Como de costume. A única mudança substancial foi realmente sair no zagueiro Danilo e aí começando já o Léo Ortiz, que já havia voltado de lesão, né? Alexandre, Varela, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Lino e, obviamente, Luiz Henrique no ataque, né? E do outro lado, o 3-4-3, né? Com o atacante com Gabriel Fernandes, com Ribeiro, com o Paradela, cara, esse cara joga muito, né? Com o esquema de jogo que a gente já havia conversado, né? O jogo começa e o Cruz Azul já faz uma cagada, já entrega uma bola pro Arrascaeta na cara do gol, Flamengo 1-0, né? E eu assistindo o jogo, eu falei, pô, agora, depois de um presente desse, né? Acho que o Flamengo agora, eu ainda tava conversando com um amigo meu, falei, cara, se o Flamengo abrir o placar, eu acho que vai ser difícil segurar, porque o Cruz Azul vai conseguir, vai atacar bastante, vai abrir muitos espaços. Pois bem, não foi bem assim, né, galera? Não foi bem assim, né? Depois eu vou colocar, inclusive, enquanto eu tô falando aí, o gráfico de saturação. E vocês vão perceber que o Cruz Azul ele realmente começou a atacar e começou a dominar o jogo. O Bruno Henrique teve uma jogada ali, ele podia ter tocado pro meio, teve um chute pro gol, mas aí o Cruz Azul começou a apertar o Flamengo. Começou a dominar, começou a marcar a pressão, como a gente já imaginava, só que o Flamengo não conseguia sair. E eu acredito que é um pouco também do nervosismo, né? Parece que não, mas tem nervosismo, galera. Tem nervosismo, porque o Flamengo é um time melhor do que o Cruz Azul. Teve um gol anulado por conta do impedimento do meio atacante esquerdo ali, do Paradela, que ele, na hora que ele cruzou, na hora que ele recebeu o passe, ele estava impedido, um gol de cabeça, mas logo depois, com uma cagada ali na linha de fundo, né, a bola sobra pro Javier Sanches, que manda uma pancada no canto do Rossi, e daí 1-1, e aí vira o jogo, né? E o Cruz Azul ainda no finalzinho do jogo ainda continuou, vocês podem ver pelo gráfico ali que ele continuou ali metendo pressão no Flamengo, continuou amassando, né? Eu falei assim, caramba, né? É bom o Felipe Luiz ajeitar esse time. E realmente ele conseguiu ajeitar. Essas mudanças substanciais, essas substituições também no segundo tempo, entrando o Everton Cebolinha, entrando o Plata, melhorou o time do Flamengo. E o Cruz Azul, que estava chegando muito da área do Flamengo, começou a não alcançar, começou a não conseguir agredir mesmo o Flamengo. O Flamengo começou a imprimir o seu estilo de jogo
até que então numa jogada bem trabalhada por baixo, né, Arrascaeta já no rebote, já chuta, o zagueiro tenta tirar a bola de dentro, mas o reloginho do árbitro marcou 2-1 pro Flamengo, tá? E aí o Cruz Azul ele teve assim, a primeira oportunidade perigosa no segundo tempo aos 84, que eles conseguiram chegar na área, aquela pressão final. Não foi fácil? Não foi fácil, Flamengo ganha e tá classificado para o sábado para enfrentar o vencedor da Taça Ásia, África, Oceania, que é o Pirâmides do Egito, que bateu o Al-Ahly, que bateu o Auckland City e que bateu Al Ahly da África também, esse Al-Ahly que eu falei da Ásia, que bateu também o Mamelodi Sundowns. É um time cascudo, né? Eu acredito que é um time com uma menor qualidade, mas o Flamengo ele tem que tomar cuidado. E eu acho interessante porque não tem jogo contra times mexicanos, não existem jogos fáceis, galera. Não tem jogos fáceis. Eu tenho aqui, só para vocês terem uma noção, pra gente não criticar muito o Flamengo, para entender, né, que por mais que o futebol brasileiro esteja, o futebol do Flamengo seja, na minha opinião, hoje o melhor futebol, né, de todas as Américas, né, não só por conta da taça, mas assim por conta do elenco, do estilo de jogo, nunca é um jogo fácil. Do mesmo jeito que a gente tem jogos difíceis aqui dentro do Campeonato Brasileiro, com às vezes um time que tá brigando para não cair com o líder do campeonato, quem dirá no Mundial, né? Quem dirá no Mundial. E mais uma vez, né, esse jogo contra o Cruz Azul mostra que, calma lá, né? Tem que respeitar os clubes mexicanos, tem que respeitar os clubes de outras partes aí do mundo, como África, como Ásia, né? O Super Mundial até aí mostrou isso. Eu vou até estar recapitulando para vocês depois pra gente mostrar aqui os dados do jogo e a gente falar mais do Flamengo, tá? Para vocês terem uma noção. São Paulo em 2005 pega na semifinal o Al-Ittihad, ganha de 3-2 e veio sagrar campeão do mundo. Al-Ittihad que não era nada desse Al-Ittihad aí versão nova com Benzema e companhia limitada, tá? São Paulo sofreu em 2005 na primeira versão do Mundial para ganhar do Al-Ittihad. E o São Paulo que tava voando aqui na Libertadores. Semifinais, no ano seguinte, Internacional contra o Al-Ahly da África. O Al-Ahly famoso por todos aí. 2-1 pro Internacional. Um gol de diferença também. Jogo sofrido. Internacional que vai ganhar do Barcelona com o gol do Adriano Gabiru na final. Beleza? Semifinal do outro ano, LDU ganha de 2-0 do Pachuca. Aqui não tinha time brasileiro. 2010 Inter rodou. 2011 Santos passeou tranquilo contra o Caxiwa Reysol. Corinthians e Al-Ahly em 2012 na semifinal. 1-0 Corinthians, galera. 1-0 Corinthians. Corinthians depois veio e ganhou do Chelsea. Também não foi fácil. No outro ano, né, Atlético Mineiro rodou pro Raja Casablanca, né? Preciso nem falar aqui. Vamos para mais um time brasileiro que classificou aqui pro Mundial. 2015 foi River, 2016 foi Atlético Nacional, 17 Grêmio e Pachuca na semifinal. 1-0 Grêmio em cima do Pachuca, Grêmio que veio perder pro Real Madrid com o gol de falta do Cristiano Ronaldo na sequência, tá? 2018 River nem chega na final. 2019 Flamengo e Al-Hilal, Flamengo abre o placar, Al-Hilal empata. Não se esqueçam disso, depois obviamente Flamengo aí faz mais 2 gols, mas também não foi um jogo fácil. Al-Hilal que tinha Gomis e companhia limitada também, né? Também não foi um jogo fácil, né? 2020 Palmeiras roda, tá? 2021 Palmeiras tava 1-0, jogo apertado, e Dudu daí quase no final do jogo faz 2-0 contra o Al-Ahly. Então, para vocês terem uma noção. 2022 Flamengo roda e 2023 Fluminense 2-0 contra o Al-Ahly. Então vocês veem que não tem jogo fácil, não tem jogo fácil. É tudo jogo de 1 ou 2 gols de diferença, mas no pau da viola. Tá entendendo? Então assim, foi o que eu esperava. Flamengo, depois que o Felipe Luiz deu um chacoalhão, ajeitou o time, conseguiu botar a bola no pé. Parabéns pro Flamengo, tá? Vocês podem ver que daí no segundo tempo o Flamengo realmente aí, ele teve mais a posse de bola, ele teve mais o controle de bola, conseguiu colocar a bola mais no chão, evitou ainda que o Cruz Azul conseguisse imprimir mais o ritmo de jogo deles, tá? E no final do jogo ainda flertou ali com o empate do Cruz Azul. Se não fosse, galera, se não fosse esse gol contra, essa pataquada do zagueiro do Cruz Azul, que eu não entendo, cara, como que um profissional faz isso no Mundial de Clubes, se não fosse por isso, já tinha ido pra prorrogação. E talvez, né, o resultado talvez seria outro. Imagina o Cruz Azul com 1-0. Então isso é um alerta aí pro Flamengo, um alerta para todos os clubes aí que vão jogar os próximos mundiais de clubes, tá? Então aqui, vamos pegar aqui agora os dados do jogo, né?
O Flamengo conseguiu recobrar a posse de bola, 51 do Flamengo, 49 pro Cruz Azul, né? Foram 12 finalizações do Flamengo e 11 no Cruz Azul, tá? 4 escanteios para cada lado, tá? Passes muito parecidos, 450 do Cruz Azul e 473 do Flamengo. O Flamengo teve mais desarmes. E em termos de grandes chances, daí o segundo tempo do Flamengo foi melhor. O Flamengo teve 3 grandes chances e o Cruz Azul teve 1. O Flamengo então ganha aí o derby das Américas e tá classificado para enfrentar o Pirâmides. O que eu posso dizer para vocês, galera? O jogo, eu acredito que contra o Pirâmides vai ser um jogo muito mais reativo, como eu disse para vocês, né? O Pirâmides não tem a qualidade que o Cruz Azul tem, tá? O Flamengo, eu acredito que passou pela represa, como eu havia falado no episódio anterior, mas tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado. O Pirâmides ganhou do Al Ahly, tá? Dentro da casa do Al Ahly lá na Arábia. É um time que é multimilionário, o Al Ahly, tá? Não tava com aquela formação com o Firmino, mas era um time forte. E é um time reativo, é aquele time que espera o erro do adversário para jogar no contra-ataque. Espera erro do adversário e joga no contra-ataque. O Mamelodi Sundowns rodou por causa disso, o Al Ahly rodou por causa disso. Esse Al Ahly, quando eu falo Al Ahly da África, rodou por causa disso, e o Al Ahly rodou também por causa disso. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado, principalmente porque os contra-ataques do Pirâmides costumam ser assim, aquela correria. É um futebol bem parecido com o Al Ahly da África. Eu lembro do jogo do Palmeiras aqui no Super Mundial, né? E também o jogo contra o Porto, que o Al Ahly, eles subiam muito rápido depois de defender a bola. Eles subiam muito rápido. E o Flamengo tem que tomar cuidado com as transições do Pirâmides. Por quê? Porque eles vão jogar no erro do Flamengo. Eles vão esperar o Flamengo bicudar eles, pancadear tudo. E num qualquer erro do Flamengo, eles sobem o time e fazem um contra-ataque muito rápido. Eu acredito que seja um jogo mais fácil. Mas também não deve ser um placar tão exorbitante, na minha opinião. Só se alguma coisa, uma expulsão acontecer. Esses jogos não costumam ser muito fáceis. Ano passado, o Al Ahly levou para pênalti o Pachuca, que meteu 3 no Botafogo, né? Para vocês terem uma noção. Então não costuma ser jogo fácil. Os times africanos, eles costumam dar muito trabalho aí para os times brasileiros, né? Já visto aí o Mazembe, principalmente, aí em 2010 e o Raja em 2013 contra o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo tirou a Uruca, né? Já não fez a vergonheira que o Botafogo fez no ano passado e eu acho que tem totais condições de enfrentar o PSG. Esse PSG, que nós vamos falar em outro episódio, que tem 4 motivos para vir com tudo. Com tudo na final desse Mundial. Primeiro, porque ele não tem Mundial de Clubes. O PSG nunca ganhou um Mundial de Clubes. Segundo, né, perdeu na final pro Chelsea. Tanto que o Luiz Henrique deu um soco na cara do jogador na final do Super Mundial. Mordeu a chumbada. Terceiro, eles têm um bola de ouro no elenco deles, que tá voando. Quarto, a competição é no Qatar, que é o dono do PSG. Então essa história de que o PSG vai poupar, essa história de que o PSG vai poupar se realmente precisar poupar e se realmente fosse necessário. Vamos imaginar, se ele tiver que poupar, ele pouparia na Champions League, na Ligue 1, na Liga Francesa ou no Mundial. Porque eles com certeza ligam para essa competição, eles não têm esse caneco e sabe que muitas vezes, né, vamos dar um exemplo aqui, Liverpool precisou de 4 finais de Mundial, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Peñarol, perdeu pro São Paulo, para depois conseguir ganhar em cima do Flamengo o primeiro Mundial, tá? Então, assim, o PSG vai vir com força para isso. Então, seria extremamente interessante pro futebol, para esse canal de Mundial, Flamengo, vocês passarem pra final. Eu tô torcendo mesmo sendo palmeirense hoje, rivalizando com vocês aí, tá? Porque esse embate entre o melhor futebol das Américas com o melhor futebol da Europa e o último campeão da Champions League aí a gente vai ver um jogaço, entendeu? Vai ver um jogaço. E eu acredito que o Flamengo tem a chance, não é grandes chances, mas eu acredito que o Flamengo tem as chances, sim, principalmente de segurar a primeira pressão. Não vai ser aquele PSG que entrou com o time B contra o Botafogo, tomou o primeiro e depois substituiu no segundo tempo e era tarde demais com 11 caras do Botafogo na zaga. Não vai ser isso. Só que a qualidade do time do Flamengo é melhor do que o Botafogo do Super Mundial, na minha opinião. Então tem condição de bater o PSG. Mas, vamos lá. É muito bom a gente ter essa análise e o Flamengo entender quais foram os erros, tá? O Pulgar, para mim, nesse jogo, estava se arrastando. Pulgar é fundamental ali como volante. Pulgar estava se arrastando, né? Carrascal, que os caras chamam o Neymar da Colômbia, eu acho que ele realmente acha
O Carrascal, ele acha que ele tem uma bola fenomenal e acaba comprometendo o time em vários lances decisivos. Então o Felipe Luiz tem que chegar e tem que botar esse cara na linha, tá? Não pode haver erro. O Mundial, você não tem tempo para ter esses erros. Olha o erro do zagueiro do Cruz Azul. Vai ser crucificado aí no México, não tenho dúvida. Como que o cara me faz um negócio desse no Mundial? Isso não pode acontecer. Olha a falha que o Everton fez naquele gol do Chelsea. Tchau. Olha a falha do Marcão. Tchau. Não tem. O Mundial, ele não aceita desaforo. E só são mais 2 jogos, né? Então o Flamengo tem que entrar concentrado. Tem time para isso, tem treinador para isso, tem um elenco repleto para isso, para fazer um jogo, para fazer essa final que a gente tanto espera aí contra o PSG, né, pessoal? Assim, fica de aprendizado pro Flamengo, fica de aprendizado. O Flamengo, ele tem essa mania do primeiro tempo ali, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, a gente viu isso daí, por exemplo, contra o Racing, contra o Estudiantes. Racing foi expulso, mas até Estudiantes também, mas contra vários times ali no primeiro tempo, e que o Flamengo parece que demora para entrar. Parece que demora para entrar no jogo. E se marcar, meu amigo, essa demora para entrar no jogo no primeiro tempo é o tempo de levar um gol e depois não conseguir mais reverter no segundo tempo. Então, achei que o Flamengo foi muito mal no primeiro tempo, ficou injusto o placar por 1-1 pro Cruz Azul, 1-1, né, no primeiro tempo. O Cruz Azul devia estar ganhando o placar, mas o Flamengo conseguiu superar, conseguiu aí estabelecer o seu futebol, e graças a Deus aí, como torcedor do futebol brasileiro, o Flamengo, né, consegue virar, consegue fazer o segundo gol aí com a Arrascaeta, que é um dos caras que tava comendo a bola. Esse cara tem a estrela, não adianta, tava comendo a bola, conseguiu virar o jogo e conseguiu aí imprimir o ritmo de jogo, não deixando que o Cruz Azul conseguisse empatar, aí levar esse jogo para prorrogação. Parabéns pro Flamengo, é campeão aí das Américas, é o melhor time das Américas, e agora a gente precisa saber se Flamengo, se vocês são os melhores do mundo, meu amigo, ou pelo menos os melhores do resto do mundo no sábado. Tá, eu devo entrar com mais um vídeo aqui com a atualização antes aí do jogo contra o Pirâmides, alguma coisa que deva acontecer. Não se sabe se o Pulgar tá lesionado, a gente não sabe como que vai ser, mas o Flamengo tem banco, tem totais condições aí, né? No fim das contas, saldo positivo, tá? Saldo positivo. Ficaria muito feio se o Flamengo fosse eliminado aí já nesse primeiro jogo, né? Mas fico alerta mais uma vez, sempre respeitem o futebol mexicano, porque agora os nossos mundiais, nós sempre teremos que passar por um time da CONCACAF primeiro, para depois enfrentar algum time do resto do mundo, que é o jeito que a nova Intercontinental funciona, né? Eu vou até, para você que não entende, eu vou abrir um parênteses aqui, para você que não entende, eu percebi que tem algumas pessoas que ainda nem se tocavam que para chegar na final do Mundial agora você precisa passar por 2 jogos e não só por um. Tem um vídeo meu falando aqui da nova Intercontinental no canal que eu gravei antes, lá no ano passado, antes do Mundial aí do Botafogo, que explica, né? Nós tivemos o Mundial de Clubes de 2005 a 2023 naquele formato de semifinal e final. Só que a FIFA olhou e falou assim, meu amigo, porque tem gente questionando por que o europeu já tá indo pra final. A FIFA olhou nas últimas quase 20 edições, né? Deu acho que 18 edições, o europeu nunca deixou de ir pra final. Uma vez, o europeu flertou com a final, foi o Real Madrid contra o Al Saad, se eu não me engano, em 2017, que o Al Saad tava 1-0 para o Madrid, o Al Saad empata e o Romarinho quase faz o segundo gol, né, no contra-ataque. Ali o Real Madrid flertou, aquele Mundial o Real Madrid flertou bastante ali, para não se classificar para a final. Mas o europeu se classificou para todas as finais. E sempre reclama do calendário, né? Por conta de estar no meio da Champions League, no meio das Copas dos países. Tem nada mais do que justo, né, do europeu ir direto pra final, porque se há 20 anos ele vai direto pra final, então bota eles logo na final e deixa o resto do mundo resolver quem que é o melhor time. Eles estão muito mais afastados, os europeus, dos times do resto do mundo do que o time brasileiro afastado dos times da CONCACAF e da África. O resto tá muito mais embolado, mais uma prova desse jogo aí. Mas eu vou gravar também um episódio para vocês para provar que essa diferença entre o europeu e o resto do mundo está voltando a diminuir. Por uma série de fatores que eu acredito que ao longo dos anos isso deva estar se consolidando. Vai demorar.
Mas vai ser legal, tenho muitos dados pra mostrar pra vocês aqui, porque vocês sabem, velho. Porque eu sou viciado em Mundial, cara. Eu acompanho mais de 30 anos esse negócio. Eu tenho gráfico aqui, se eu pegar aqui a câmera aqui e mostrar o que eu tenho aqui na minha tela, vocês choram aqui. Gráfico, análise de desempenho, tabela de ranking, tudo catalogado, artilheiros, jogos. A gente tem material aqui pra gente gravar muita coisa. Mas mais uma vez, se inscreve no nosso canal, cara. Deixe seu like, compartilhe. Esse é o único canal que só fala de Mundial de Clube, cara. Que só vai destrinchar o Mundial de Clube. Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Até a próxima, até o próximo boletim antes da semifinal do Flamengo contra o Pirâmides do Egito, né? Que será a Challengers Cup. Ou seja, quem será o desafiante do PSG. Obrigado, até a próxima.